dia, façamos todos hoje um excepcional dia. Tô aqui com meu café e bora para mais um dia, de mensagem, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Dá o like, tá certo? Dá o like aí. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, não custa nada. E essa mensagem só vai te abençoar. Como todas as mensagens, todos os dias, a gente só traz aqui mensagens para que a gente possa viver uma vida de paz e de prosperidade, e ensinamentos com que faça com que isso aconteça. Decisão é que a gente precisa ter para ter uma vida de paz e de prosperidade. Nós temos o poder da decisão. Você tem o poder da decisão. Mas muitas vezes o que falta é clareza para que isso aconteça. Então, vai curtindo aí, vai dando like, compartilha, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí nesse canal, beleza? E a nossa palavra-chave de hoje é chamado. Chamado é a nossa palavra-chave. E o tema é viva o seu chamado. E de que maneira devemos viver? De que maneira cada um deve viver o seu chamado? Tem uma frase aqui que vai fazer você refletir sobre isso. A frase do livro ela diz assim, ó: o nível de sua renúncia determinará quão longe você vai chegar. O nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. Então, muitas vezes, para que você vá longe, para que você vá rápido, ou para que você siga um caminho e consiga alcançar, tem muitas coisas que devem ser renunciadas, porque essas renúncias muitas vezes são pesos que não faz sentido você carregar, e isso pode estar te atrapalhando. É como diz aquele ditado, é carregando uma mala sem alça. E muitas vezes, além dessa mala ser sem alça, é uma mala sem alça de papelão, lotada de pedras numa chuva. Pense o quão é difícil carregar essa mala. Uma mala sem alça, lotada de pedra, numa chuva e ainda de papelão. Muitas vezes é esse tipo de bagagem que você está levando na sua vida e que impede você de avançar e crescer e prosperar cada dia mais. E o texto do livro que nos traz hoje está lá em 1 Reis 19:19. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Ali Elias recebeu um chamado para que escolhesse o seu sucessor. O seu sucessor seria Eliseu. Então, isso mostra que Deus tem um chamado para cada um de nós. E mostra aqui como aconteceu o chamado de Eliseu. E no livro ele diz assim, ó: no texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser o seu sucessor de um grande profeta na nação de Israel. Esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou,
decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Entenda que muitas vezes você precisa tomar uma decisão rápida para que você possa viver tudo aquilo que você nasceu para viver. E aqui, essas decisões que você precisa ter no dia de hoje é largar essas bagagens. É como ele diz aqui no texto, você precisa renunciar a certas coisas. Ali ele renunciou ao trabalho, ele renunciou à família para seguir atrás do seu chamado. Mas hoje em dia, muitas vezes você não precisa renunciar à família, renunciar ao seu trabalho. Você só precisa renunciar a coisas que te prendem na sua mente. Como a gente sempre conversa, a renovação da mente é o que vai te fazer dar saltos, dar pulos, para que você possa viver o novo. E essa renovação é que faz a transformação que você tanto quer viver. Essa transformação da sua mente. Mudar, não olhar apenas mais para os problemas, os conflitos, mas enxergar que dentro desse conflito existe algo a ser aprendido. E largar o hábito, os hábitos ruins que não te levam para lugar nenhum. Isso são renúncias que você precisa fazer, renúncias dos dias de hoje, que ali na época de Eliseu ele renunciou ali o trabalho do arado com os bois para seguir o chamado. Hoje o que tem mais afligido o povo são as distrações. Renuncie às distrações que você tem, para que você possa enxergar aquilo que você precisa fazer. E no livro ele continua assim, perceba que ao ser chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. E ele então, imediatamente para o que estava fazendo, e vai ao encontro dos seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção ao destino profético, além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado de Deus tinha para sua vida, mostra quanto ele amava e respeitava a sua família. O respeito, como ele diz aqui, é importante. O respeito em cada ciclo, em cada local, em cada ambiente que você tem. Entenda que se você buscar entrar no conceito de se renovar, de abrir a sua mente, você vai entender que cada pessoa do seu ciclo, muitas vezes, é importante você conviver, você ter experiências. Porém, o que não pode acontecer é você ficar travado, apegado a situações, coisas e pessoas que drenam a sua energia. O contato com pessoas, muitas vezes pessoas tóxicas, muitas vezes é importante para que você possa ser fortalecido. Porém, você não pode, você deve manter uma distância segura para que essa contaminação ela não venha pegar sobre você. E tudo isso você alcança quando você aprende a renovar a sua mente. Quando você aprende a renovar a sua mente, quando você aprende a renunciar a certas coisas que não fazem mais sentido para a sua vida, você aprende a viver o novo.
Renuncie práticas que não fazem sentido para o seu propósito. E muitas vezes você pode estar se perguntando, mas qual que é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, para que eu vim ao mundo, ou coisa parecida, ou coisas desse tipo. E eu falo para você que o seu propósito principal é evoluir. É evoluir como ser humano. É evoluir como homem, mulher. É evoluir como marido, como filho, como pai, como avô, como um profissional. O seu papel hoje é só evoluir. Se você aprende isso, se você aprende a evoluir em cada uma das áreas da sua vida, você já está caminhando, percorrendo o caminho certo, no caminho que você precisa andar. Cada um tem um caminho, cada um tem os seus sonhos, suas metas, seus projetos, mas todos eles, independente de qual seja, é necessário que você evolua para que cada dia mais você venha encontrar o seu caminho. Viver o seu chamado é exatamente isso. É aprender com cada dificuldade, é aprender com cada problema ou situação difícil nova. É aprender com isso. E quando você aprende, você dá saltos maiores. Você vai a níveis mais elevados. Mas para que você possa vivenciar isso, é necessário essa renovação da sua mente todos os dias. É necessário uma aliança. É necessário uma mudança, transformação que eu sempre falo. Ela acontece de dentro para fora. É lá no seu interior que vai ser ativada uma centelha divina que vai fazer com que a sua mente, a sua consciência se expanda. Expansão de consciência é enxergar o todo. É enxergar tudo que precisa ser visto, não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. E como eu sempre gosto de afirmar aqui, não é sobre religião, é sobre vida. Como você decide viver a sua vida, se é olhando para problemas ou olhando para soluções. Se é olhando para aquilo que drena a sua energia, que te deixa mal, ou olhando para tudo aquilo que você é grato. Olhe para as partes boas da sua vida. Olhe e concentre-se naquilo que você é grato. Se você prestar atenção nisso, você vai desfocar de todas as coisas que não fazem mais sentido para a sua vida. E você vai viver um novo. Tá certo? É isso aí, pessoal. O tema de hoje é Viva o seu chamado. E para viver o seu chamado, você precisa renunciar coisas que não fazem sentido. O nível de sua renúncia determina quão longe você vai chegar. Aprenda a renunciar a coisas que não fazem sentido. É fácil, é só você pensar. Isso que eu pratico todos os dias hoje faz sentido com aquilo que eu quero vivenciar amanhã? Se fizer sentido, continue. Se não fizer sentido, é hora de renunciar. É hora de jogar essa bagagem fora, para que você possa viver o novo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, para que toda vez
que um novo vídeo seja postado aqui, você seja o primeiro a receber, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, Deus já abençoe o seu dia, tá certo? Até mais, com Deus, tchau, tchau, até a próxima.